Quando Adão e Eva comem do fruto proibido no jardim do Éden, da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus penaliza a serpente a rastejar pela terra, a comer pó, e coloca inimizade entre a serpente e a descendência do homem, a descendência de Adão. Para a mulher, Deus assim penaliza. Terás dor quando tiver filhos, sentirá dores, e o seu desejo será para o seu esposo, e ele te dominará. Você estará sujeitado à autoridade do seu marido. Chega para Adão e disse assim: olha, Adão, porque você não me obedeceu, você comeu do fruto que eu disse que não era para comer, maldito será a terra por tua causa. Deus amaldiçoa a terra. A palavra amaldiçoar significa rejeitar, significa não suportar. Então Deus não suporta a terra por causa da malignidade, por causa da maldade, da perversidade dos homens. Então Deus passou a rejeitar a terra, Deus passou a não suportar mais a terra. A palavra maldição ou maldita significa também condenada. Deus condenou a terra por causa dos homens. Então Deus não amaldiçoou o homem. Deus amaldiçoou a terra por causa do homem. O que estava imposto na árvore do conhecimento do bem e do mal era a morte carnal, não a morte espiritual, mas a morte carnal. Então Deus determinou, por intermédio do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, a morte carnal do homem. Se Adão tivesse obedecido a Deus, iria viver de maneira humana eternamente, porque lá no jardim estava a árvore também da vida eterna, né? Mas como ele comeu, então ele tinha que morrer, ele tinha que deixar a terra um dia. E aí nós sabemos que Adão, ele viveu 930 anos, e depois Deus fala assim: olha, tem que deixar a terra, venha para cá, venha. Não foi isso que foi determinado? Se você comesse, você deixaria a terra um dia? E viveu muito, 930 anos, né? Viveu bastante. Deus não havia determinado em que tempo ele morreria. Então ele viveu 930 anos. Acontece o contrário quando Caim mata Abel. Quando Caim mata Abel, Deus amaldiçoa Caim. Aí Deus amaldiçoa o homem. Então, maldito serás tu mais do que a terra. A terra é maldita por causa de Adão. Agora você é maldito por causa do pecado de homicídio. Maldito és tu mais do que a terra. Então agora a terra é maldita por causa de Adão e os homens são malditos por causa de Caim. Maldito és tu, andarás errantes e vagabundo será pela terra. Sujeitado a todo sentimento faccioso, a todo sentimento perverso, a todo pensamento maligno. Assim está escrito, né, no livro de Romanos, que Deus abandonou a humanidade às suas concupiscências carnais e aos seus pensamentos infames, perversos. Deus abandonou a humanidade. Por quê? Porque a humanidade, diante dos olhos de Deus, sujeitada aos padrões pecaminosos, é maldito, é rejeitado. Os homens são rejeitados, distintos da glória de Deus, destituídos da glória de Deus. Deus não suporta a humanidade no que se refere ao pecado. Aí, em relação a Cristo Jesus, a salvação, uma porta aberta, a possibilidade de perdão, aí já é outro assunto que a gente pode estar comentando em outra oportunidade. Mas a princípio é essa: diante do pecado, da sujeição do pecado, Deus abandonou o ser humano, passou a rejeitar e condenou a humanidade. Condenou de maneira completa. Carne e sangue, carne e espírito, carne e alma, sujeitada ao fogo do inferno. Salvo aqueles que, por intermédio de Cristo, seguem a Cristo e se convertem a Deus por intermédio de Cristo. Por isso que Cristo se tornou intermediador entre homens e Deus. Deus abençoe a todos. Um forte abraço.